Boa tarde a todos. Bem-vindo, bem-vinda ao projeto, Programa de Extensão Diálogos em Educação Especial, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais. Esse projeto tem como coordenadora a professora Carla Nogueira. É um projeto que existe desde 2019. Hoje, nossa interlocução vai ser sobre a síndrome de Irlen, né? Estará conosco Heloísa Maras, que é uma profissional nessa temática, que vai trazer para a gente muito conhecimento, muita informação. E, em nome da plataforma, eu já agradeço, tá? E eu gostaria de me descrever, não é? Como eu falei, meu nome é Elita, eu sou morena, cabelos pretos, longos, tenho olhos castanhos, escuros. Hoje eu estou num ambiente externo, né? Aqui atrás de mim, na verdade, está somente uma parede branca, e ao redor aqui tem mesa, tem algumas coisas que eu estou na área externa de casa. E eu passo, então, a palavra para a professora Kátia Regina, e obrigada. Boa tarde a todos que aqui se fazem presentes, né? Meu nome é Kátia Regina, trabalho na área da educação, já tenho 22 anos e no momento, né, estou aqui com o projeto, participante do projeto, né, e trago assim toda a minha bagagem de vida diariamente com a inclusão. Eu sou uma mulher morena, cabelos castanhos até a altura do ombro, olhos castanhos também. Estou no ambiente da minha sala, em frente ao computador, atrás uma parede branca. Tenho à minha frente sofá, à esquerda televisão, e trabalho na sala de recursos no município. E estou aqui presente, né, nesse passo que nós estamos dando para trazer minhas experiências. Hoje nós vamos estar falando da síndrome de Irlen, né? Então eu passo a palavra para a psicóloga Karina, que vai apresentar a professora Heloísa, que é profissional que ministrará a palestra, né? E trará algumas intervenções, né? Tudo aquilo que a gente precisa saber sobre essa síndrome. Tá? Agora com vocês, a professora Karina. Boa tarde a todos. Meu nome é Roberta Karina de Souza Imanishi. Você pode me chamar de Karina. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos claros. Hoje eu estou usando uma camiseta preta e um casaco azul escuro. Estou sentada em um ambiente ao qual, ao fundo, tem uma parede branca. Nas laterais está cheio de estantes com livros, computador, e teclado, e etc. Eu sou pedagoga, psicopedagoga e psicóloga, e venho atuando já há mais de 10 anos na área da inclusão. E nesse percurso eu encontrei a Heloísa. É com grande satisfação que nós recebemos a Heloísa hoje, aqui nesse diálogo, para professores, profissionais interessados em conhecer um pouco mais sobre a síndrome de Irlen. A Heloísa Maraschi é pedagoga, ela é psicopedagoga, mediadora do PEI, intérprete de Libras, atua na avaliação visomotora, entre outras áreas da educação especial e da educação inclusiva. Heloísa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, obrigado pelo convite, né? E como já falaram, eu sou Heloísa Maraschi, eu sou morena, meu cabelo é castanho quase escuro no ombro,
eu uso, né, os filtros seletivos Irlings, então eu estou usando agora com uma armação que ela é branca e os filtros eles são meio rocheados. Eu estou usando uma camisa branca que tem um desenho bem leve de uma pena em cores, em tons pastéis, né, para o tom marrom. Atrás de mim tem uma parede clara, né, eu estou no meu ambiente aqui na minha casa. Quero agradecer a vocês por essa oportunidade, por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito, né? Agradecer também a cada uma de vocês, e especialmente também a Karina, né, que me fez esse convite, né, que é muito delicado e é um assunto bacana que a gente vai tratar aqui como se fosse um bate-papo, né? Então, nós vamos falar sobre a síndrome de Irlen. Alguns conhecem como síndrome de MEA, ou então DARV, que é o distúrbio de aprendizagem relacionado à visão. Então, a primeira coisa que a gente precisa de entender é que a síndrome de Irlen é uma desorganização que nós temos no processamento cerebral, né, dessas informações recebidas pela visão. Então, a gente recebe e a gente tem uma desorganização. Então, é essa dificuldade que está relacionada em manter, né, a manutenção da nossa atenção, né, para a gente compreender, memorizar, e essa atividade, né, ocular durante a leitura. Então, isso leva com que nós tenhamos um déficit de aprendizagem. Eu coloquei esse quadro aqui só para a gente ter uma noção da porcentagem, né, dessas dificuldades que são apresentadas. Então, de 46% a 50%, são pessoas que apresentam dificuldades de aprendizagem e problemas de leitura. Que a Irlen também está incluída ali. 36% das pessoas, elas têm o quê? Uma dislexia, um TDAH e outros distúrbios de conduta e comportamento. E 12% a 14% da população em geral quase não apresenta muita coisa, né? Mas, se nós analisarmos que nós tivemos uma pesquisa em que cada 10 pessoas, 3 possuem a síndrome de Irlen, e às vezes nem sabe que tem. E a síndrome de Irlen, ela pode ser, né, leve, moderada e severa. Aí nós precisamos de entender um pouquinho como que nós vemos, ou seja, como que nós enxergamos. Para que essa visão, essa manutenção toda seja perfeita, nós precisamos do olho, da luz e do cérebro. Os 3 em sincronia funcionando perfeitamente, né? Mas, o que acontece? A acuidade visual é aquele exame oftalmológico que a gente faz, que a gente vai no oftalmologista e ele vai lá e vê, nossa, sua visão está perfeita, é 20/20. Direito e esquerdo funcionando perfeitamente. Então, ele tem uma acuidade visual normal. Mas pode apresentar síndrome de Irlen. Aí você fala assim, mas peraí, como que isso acontece? Né? Por quê? A acuidade é o que o olho capta aqui fora. Ele capta essas imagens e manda para o cérebro. O cérebro é que enxerga. Então, quando ele pega a imagem e manda para o cérebro, já não é acuidade mais. Quando passa para o cérebro, é processamento visual. E aí a pessoa tem uma acuidade boa, mas não tem um processamento visual bom. Então, aí é onde entra o quê? A síndrome de Irlen, né? E aqui eu pus aqui esse slide, é um slide que tem como que a pessoa, né, que tem a síndrome de Irlen vê. Eu coloquei aqui uma figura de uma criança, ela está em pé de costa, coçando a cabeça. E ali tem uma imagem da letrinha N. A letrinha N em letras garrafais vermelhas com um fundinho amarelo. Só que na cabecinha dele tem o balãozinho mostrando qual letrinha que ele está vendo. Ele está vendo a letra Z. Então, viu como que distorce? Então, é assim que a pessoa que tem síndrome de Irlen vê. Do lado tem um aquáriozinho, tem um peixinho, e a criança está vendo. Quando a pessoa tem a Irlen, ele vê do outro lado o olho quase a metade do aquário. Então, é assim que ele vê. Às vezes também tem uma visão mais aumentada. Então, o espaço é diferente.
Então, é importante a gente ver. E aí eu vou colocar para vocês alguns exemplos dessas distorções visuais na leitura. Então, nós temos a auréola. A auréola é como se a pessoa visse a palavra como se ela fosse duplicada do lado dela. Então, fica complicado para ler. Ondas é como se as linhas fizessem o movimento das ondas do mar. Então, ele vai andando. Os rios é como se no texto abrisse caminhos. Então, fica parecendo rios. Tremido é a palavra que parece que ela fica tremendo, né? O redemoinho é o centro ali do papel, do texto, ele fica rodando. É como se a gente tirasse a tampa do tanque e deixasse a água vazar, e a água faz aquele redemoinho. A gente enxerga desse jeito. O desbotado ou borrado, a palavra fica bem desbotada, então ela sai bastante da forma, então não tem nem como você ler. Embaçado é o que todo mundo reclama, eu vejo embaçado, né? Mesmo quem tem ilha ou quem não tem, fala assim, eu vejo embaçado. Se não tem ilha é porque tem uma dificuldade na acuidade, mas se ele tem ilha, ele vai ver desse jeito aí. O borrado também, esse tipo de borrado aí, é um outro borrado mais forte, mais firme. O Jornada nas Estrelas é como se fosse aquela filme de quem lembra, né? É aquela coisa que o papel tá aqui, as letras fazem isso assim, ó, e vão embora. Elas estão indo embora. Igualzinho Jornada nas Estrelas. E tem as letras flutuantes, que é como se as letrinhas saíssem do papel e vão indo embora, igual as nuvenzinhas, né? Eu tive um paciente que, quando eu fiz o rastreamento, ele falou, eu leio, mas as letras, elas vão embora igual o bico da chaleira da minha avó, sabe? Elas vão indo embora. Eu achei, assim, tão bacana essa descrição que ele deu, né? Porque eles têm uma forma de se expressar, como que eles enxergam. E aí, o exemplo de uma visão distorcida, já de prédios, né? Então, olha para vocês verem como que a gente enxerga. E aqui a pessoa tem um filtro. Então, é uma imagem de uma rua, né? A pessoa no carro, e ele tira o filtro dele e mostra como que é a visão perfeita e a visão distorcida. Porque a gente tem a sensação de que as coisas estão tortas ou derretendo. Essa imagem também é como a gente vê, às vezes, os charts, né? Essas figuras ou aquelas revistinhas em quadrinho, é assim que a criança lê, é assim que nós vemos, né? Aqui eu coloquei essa imagem que é como se fosse uma amarelinha, mas não é amarelinha, não. É tipo uma pista que foi numerada de 1 a 10, quadriculado. Então, a gente não vê ela retinha, né? Às vezes a gente vê ela vai afunilando, às vezes a gente vê ela funilando e entortando para a direita ou para a esquerda, às vezes você vê ela bem tremida ou bem ondulada. As casas, é uma imagem de casa. Então, são várias casinhas, né? Então, a gente vê como se elas estivessem todas tortinhas. Isso tudo é mexendo, tá, gente? Isso não é do jeito que está aí parado, não. A gente vê mexendo. Eu coloquei a foto aqui do Hospital de Olhos, como que ele fica distorcido para a gente, que é um prédio, né, todo cheio de vidros, né, espelhados. Então, fica até bacana a imagem, né, porque é todo torto, todo ondulado. Aqui uma outra imagem também de um prédio tombado pelo patrimônio histórico, né, então é aqueles prédios bacanas, bonitos, mas todo torto. E aqui eu pus uma imagem de um rapaz, que também está toda distorcida, mas simplificando, porque ele está ali, assim, tipo, sentado, totalmente alheio, né, e, tipo, pedindo socorro. É assim que a pessoa que tem síndrome de ele se sente. Ele precisa de socorro e não sabe explicar como que é, porque a pessoa já nasceu assim. Então, ele nasce vendo assim. Então, quando a gente faz um rastreamento e mostra para ele que as coisas ficam paradas, parece um absurdo o que eu vou falar, mas quando isso aconteceu comigo, eu fiquei assim, não estou acreditando que a minha vida inteira
eu vi assim e ninguém me contou, sabe? Porque eu fiquei imaginando, por que ninguém me falou isso? Né? Mas ninguém falou assim comigo. Você quer trocar o olho comigo, Tiquinho? Eu vou te emprestar o meu para você ver, você me empresta o seu. Entendeu? Então não tem essa lógica, né? Mas eu fiquei impressionada, que eu falei assim, gente, as letras param, elas ficam perfeitas, elas não mexem, elas não vão embora, não aparece nada, não tem colorido, não vira formiga andando. Então, assim, achei aquilo fantástico. E aí eu pus aqui para vocês um slide que pergunta assim, a quem a gente vai avaliar? Porque a gente fica assim, quem que a gente vai avaliar? Como é que eu vou saber que a pessoa tem? Né? Então, a gente vai começar com as pessoas que têm problemas de aprendizagem, né? Então, você vê uma pessoa, uma criança, um adolescente, um adulto que tem uma leitura ineficiente. Então, se ele tem essa leitura ineficiente, é uma pessoa que a gente vai avaliar. Vamos ver. Já fez um exame oftalmológico, né? Continua com as mesmas dificuldades? Vamos avaliar. Pessoas que têm uma recorrência muito grande de dores de cabeça, né? Então, essas dores de cabeça, às vezes, costuma sempre ser na escola ou quando está chegando da escola, né? Porque ela teve um estresse ali muito grande, né? Teve que manter o foco, teve que ler, aquela coisa toda, é luz em cima, aí ele tem dor de cabeça, né? Muito cansaço, pessoas que reclamam de cansaço e sonolência, principalmente na hora que está estudando. E, às vezes, os pais acham que as crianças estão brincando, mentindo, ou é preguiçoso. Aí começa a rotular a criança, entendeu? Aí ele é preguiçoso. É só começar a estudar que ele já começa a abrir a boca, quer dormir, quer ir no banheiro. É porque ele tem, às vezes, a Irlen, e ele não sabe explicar. Né? Ele já enxerga daquele jeito. Lembra que eu falei? Então, como que ele vai falar? Nossa, tá ruim, não estou conseguindo, eu já estou ficando cansada, eu já estou começando a dar sono. E às vezes ele não leu nem 3 linhas, já começou, né? As pessoas que às vezes têm uma boa habilidade verbal, mas eles têm dificuldade na leitura, né? E pessoas que têm também distúrbio de comportamento, ansiedade. Essas são as primeiras pessoas que a gente já tem que começar a avaliar. E aqueles alunos que são médios, né? Aqueles alunos que apresentam poucas dificuldades, né? Poderiam ser melhores. Você olha para ele e fala assim, gente, ele é capaz, ele poderia ser melhor daquilo que ele está mostrando. E você vê que ele está esforçando, mas não está mostrando, não está saindo, né? Então você fala assim, o que está acontecendo? Às vezes é uma Irlen, pode ser assim, né? As notas dele nunca refletem o esforço que ele está colocando ali. E ele está colocando esforço. Ele está dando o melhor dele, né? Pessoas que têm TDAH, é bom também a gente poder avaliar. Porque não quer dizer, ele tem TDAH, ele não vai ter síndrome de Irlen? Pode. Dislexo, pode ter síndrome de Irlen? Pode, né? Então, bons alunos. Nós temos alunos que são excelentes, nota boa, muito bem, mas às vezes na leitura eles não conseguem completar a leitura toda, o dever de casa todo, né? Então eles falam, eles têm um cansaço, né? São bons alunos, mas cansa com muita facilidade. Tem dor de cabeça e cansaço, vive tenso, sabe? Mas são bons alunos, né? Então, eles evitam também ler por prazer. Eles não leem por prazer, né? Eles leem porque é obrigado. Tem que fazer o exercício e tudo, mas lê. Mas não tem prazer na leitura. Na maioria das pessoas que têm Irlen, a gente pergunta, você gosta de ler? Não, gosto não. Mas quando a gente começa a usar o overlay ou o filtro, a gente começa a ter prazer na leitura, porque a gente sabe que não vai passar mal, sabe? Eu segurava às vezes assim na mesa, porque eu falei, vai tudo começar, né? E aí era uma tortura. Esse negócio de estudar era uma tortura. Hoje não, hoje a gente lê, a gente estuda, a gente tem prazer. Você não lê só aquilo que tem que estudar. Você lê um livro, normal. Ele pode ser grosso, que você não fica triste, sabe? Eu tinha uma tristeza. Por que no Arranca as Folhas dá uma todo dia pra gente? Não, dá aquele livro, daquela grossura, deste tamanho,
e a gente vai estudar aquilo durante o ano. Quando você olha aquele livro, você tem vontade de chorar. Você fala assim, eu vou morrer. Eu vou morrer, com certeza. Porque não é um livro só, gente. É português, é matemática, é história, geografia, todos grossos. Você olha para eles assim, eu tenho vontade de sair correndo, não é? Então, eu falava assim com a minha mãe, arranca a página, me dá uma todo dia, não precisa de me mostrar o livro. Aí ela, como é que eu vou arrancar o livro? Como é que eu vou rasgar, menina? O que é isso? Né? Que mente é essa? Mas era a minha mente. E eu acho que é a mente de muita gente, né? Então, assim, outra coisa que esses alunos bons têm, eles têm mau desempenho em testes que são cronometrados, porque eles sabem que tem uma dificuldade, uma barreira ali na leitura, então, quando o teste é cronometrado, eles têm uma dificuldade, e o desempenho deles não é muito bom, né? E eles são incapazes, às vezes, de acompanhar até a própria turma. Então, isso para eles é meio difícil. E outras populações que a gente pode avaliar também, que são as pessoas, né, que apresentam dor de cabeça, mas apresentam muita tontura, dor de estômago, principalmente quando está lendo ou quando viaja. Tem pessoas que quando viaja, quer ler, já começa a passar mal. Essas são pessoas, né? TDAH, dislexo, TEA, que é o transtorno do espectro autista, são pessoas que a gente tem que avaliar também, que podem ter a ILEM como comorbidade. Epiléticos, que têm epilepsia induzida pela luz, porque nós temos vários tipos de epilepsia, mas a epilepsia induzida pela luz são pessoas que precisam ser avaliadas, né, porque elas vão usar um filtro e vai ajudar elas muito, né, então já vai, assim, melhorar bastante até nos quadros de epilepsia, né, pessoas depressivas, ansiosas, que têm toque, né, traumatismo craniano, pessoas que tiveram traumatismo craniano podem não ter nascido com IRLEM, mas podem adquirir através do traumatismo craniano, né, pessoas que tiveram um AVC, um derrame, né, também são pessoas que a gente pode avaliar. Eu coloquei agora um quadro aqui mostrando para vocês que todas essas dificuldades que a gente tem com a leitura, porque é por próprio da luz que faz com que nós tenhamos essa distorção, a solução é o overlay e os filtros espectrais. Os overlays, eles podem ser, são 10 overlays de 10 cores diferentes, são lâminas, né, do tamanho de um papel A4, com cores diferentes. A gente faz o rastreamento e faz o quê? A sobreposição dessas lâminas, até chegar na cor que a pessoa realmente vai ver perfeito. Então, a pessoa precisa de ter o quê? As informações sobre isso. Conscientizar também sobre o que é isso, né? E ter à mão e ter à vista para ela, para uso, as transparências. Os filtros já é um segundo passo, porque quando a gente faz o rastreio, a gente vê se a pessoa é positiva ou negativa. Então, ele já começa a usar o overlay ali para depois passar por filtro. Então, até que ele chega lá no hospital, que ele vai fazer a avaliação por filtro, ele já está usando o overlay, já vai minimizar. Mas o overlay, ele só funciona para a gente ler no papel. Então, eu coloco em cima do papel e vou ler ali. Então, não adianta eu pegar o overlay e sair com ele assim, pôr aqui, que não vou enxergar. O filtro é o óculos, é esse que eu uso. Eu uso um filtro, eu uso 4 filtros agora, que são uma combinação de 200 filtros que a gente combina até chegar na cor, que é o filtro que vai bloquear, né, aquela raios, a luz do sol e a luz, a luz artificial também, que vai minimizar e vai impactar para que eu tenha uma melhoria na minha leitura. Claro que tem uma diferença entre overlay e filtro. O overlay é de imediato para a gente já começar a ler, estudar, né? Já melhorar, parar um pouco aqueles transtornos que a gente tem. Agora, o filtro é para tudo. É para tudo. Você colocou, é um óculos. Tem pessoas que usam o filtro, não tem grau, porque a acuidade dele é perfeita, né? Mas pessoas que têm o grau, e tem, ou seja, dificuldade na acuidade, e tem no processamento, ele vai usar um óculos que tenha grau e tenha filtro, no meu caso. Então, os filtros seletivos, eles vão bloquear esse comprimento das ondas, né? Das ondas de luz. Então, que
impacta no nosso estresse, né? Então, aí ele vai manter o quê? Uma claridade suficiente que eu possa aguentar. Aquele brilho que reflete, às vezes, nas coisas, que também me impacta, né? Então, em qualquer ambiente, seja de dia ou de noite. E o filtro, ele, por exemplo, eu já tive o meu bem escuro. Então, eu uso de dia e uso de noite. Não é um óculos escuro, porque não fica escuro, eu não enxergo nada escuro. Ele só faz esse bloqueio, né? E os benefícios do overlay, né, são o que eu falei, é uma coisa que a gente usa de imediato. Você já fez o rastreamento, você já começa a usar, né? E nós temos também cuidados que a gente precisa ter com o overlay, né? E o overlay também, ele me dá limitação. Agora, os cuidados não é só no uso do overlay, mas cuidados por quê? Eu só vou usar para leitura. E é aquilo que eu falei, eu não ponho ele aqui e saio andando. Se eu caía antes, eu vou continuar caindo. Então, as limitações é porque é só para leitura. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu queria tirar uma carteira de habilitação. Eu preciso do filtro. Entendeu? Então, é a limitação. Ele é limitado. Ele me deixa só para o estudo. O filtro não, né? O filtro, olha, você vê, as indicações é para quem tem a IRLEM, né? E quanto mais severa, mais rápido você precisa de colocar esse filtro, né? Eu tenho que ter os cuidados normais. É um óculos que a gente tem que ter cuidado, porque não é um óculos barato, né? E não pode ser lavado, então eu não posso arranhá-lo. Ele não é feito no Brasil, ele é feito nos Estados Unidos. Então, tem esses cuidados, né? Agora, limitação não tem nenhuma, porque eu coloquei, pronto, eu estou pronta para ver tudo, né? Posso fazer tudo que uma outra pessoa que tem uma qualidade de processamento normal faz, sem limitação. Então, ele é bem 99% de eficácia, né? Então, aí a gente põe o que melhora de impactante, de imediato. São os sintomas físicos que eu falei. Então, aquela dor de cabeça, a tontura, né, o estresse, o cansaço, a sonolência, o overlay já começa a impactar nisso aí, de me ajudar nesses sintomas, né? Então, esses desconfortos que eu tenho durante a leitura, a gente já começa a melhorar, né? Eu consigo também melhorando o meu tempo de estudo. Então, que assim, se eu não conseguia 10 minutos, hoje eu já consigo 10, 15, vou melhorando isso aí, né? Eu melhoro a minha fluência, a minha compreensão da leitura, eu consigo interpretar. Por quê? Porque agora eu consigo ler, eu não me perco, eu não troco, eu não canso, e essas informações, através desses bloqueios, elas vão certinha para a parte onde precisa de a leitura. Então, nada foi para um lugar diferente. As informações estão certinhas lá. Então, eu consegui interpretar também. Os filtros, eu começo a dirigir, que antes eu não dirigia. Eu só dirigi depois que eu pus o filtro, tá? Eu uso o computador, porque a luz do computador também cansa muito, né? Então, eu uso mais, eu posso fazer o meu trabalho por mais tempo, né? E eu melhoro a minha ortografia, porque muitas pessoas pensam que são disgráficas. Não, a disgrafia melhora, porque ela melhora na coordenação, a visão dela está melhorada, então ela vai escrever melhor. Então, melhora também, tá? Agora, eu coloquei aqui o cérebro aqui para vocês, de uma pessoa que tem IRLEM e não está usando o filtro. Então, esse slide aqui tem o cérebro visto de cima, do lado direito, esquerdo e de frente. Então, para vocês verem que essa parte amarela, branca, né, branca, é onde está sendo mais afetado, ou seja, onde a pessoa está sendo mais exigido, ela está usando com muito mais veemência o cérebro e trabalhando muito mais, né? Por quê? Porque ele tem IRLEM, mas não tem os filtros. Agora, aqui é as mesmas figuras, o cérebro com a pessoa usando o filtro. Olha o impacto que dá e que a pessoa tem de melhora para não precisar usar, né, aquele estresse todo. E você usando, né, ali, é muito melhor. É muito melhor. Então, você vai ter um quê? Um ganho maravilhoso, né?
Agora, o que acontece? Eu coloquei aqui uma figura de 3 crianças, né, intermediárias. Uma usando o filtro e 2 usando o overlay e fazendo a leitura. Quando eu não estou sozinho em uma sala usando um overlay ou um filtro, que é um óculos que tem uma cor diferente, eu não me sinto com vergonha. Mas, às vezes, as pessoas têm vergonha de usar um filtro, de usar uma lâmina dentro da sala de aula. Então, às vezes, a gente precisa de ajudar, sabe? Fazer um trabalho com a criança, com os pais, com a sala, com os professores, para que ele possa ver que ele precisa daquilo ali. E ele pode manter aquilo ali, né? Agora, eu apresentei, só coloquei aqui como curiosidade para vocês, porque a gente faz o rastreamento nos ouvintes. E eu fiz a adaptação para o método Irlen para os surdos, né? E eu coloquei ali, é o sinal da Irlen, que é um olho, né? A gente faz com a mão, usando o indicador e o dedo médio, é como se eu fizesse o formato do olho, que é um olho que vê em movimento. Esse é o sinal da Irlen em Libras. Então, nós fizemos a adaptação para que os surdos também fossem rastreados, né? Porque eles têm as mesmas dificuldades que qualquer pessoa. E tem Irlen também, né? E a gente apresentou isso no Congresso Internacional, que foi aqui no Brasil, para 11 países. E foi muito bacana. É uma coisa que foi feita pelo Brasil, mas em especial por Minas Gerais, né, gente? Isso aí eu já amei. Né? Agora, o que a gente pode fazer depois que a gente sabe que essa pessoa tem, nossa, a criança tem, o adolescente, o jovem, a síndrome de Irlen? O que eu vou fazer? Eu preciso de ter, né, algumas estratégias, alguns recursos. Então, eu coloquei aqui para vocês provas e atividades. Nas provas e atividades, os professores, eles podem fazer o quê? Dar um tempo a mais para que ele possa fazer as tarefas, né? Seja prova ou seja atividade. Por quê? Quando ele tem esse tempo, ele já fica mais tranquilo. Mas ele precisa de um tempo, porque ele precisa, às vezes, de fechar o olho um pouquinho, só para dar uma descansada, e depois voltar para a atividade, né? Então, a gente dá esse tempo para ele, né? Permite isso. Porque quando a gente permite isso, ele vai, né? Porque ele precisa de estar no mesmo patamar que todo mundo. O tempo ele consegue. Né, e aí evita também dor, fadiga e muitas outras coisas, né? Uma outra opção também, quando a gente coloca esse tempo, é colocar no quadro o relógio. Eu coloco horário inicial da prova, horário final da prova. E depois de 30 em 30 minutos, né, vamos supor, a prova vai começar às 9 horas. Aí, quando der 9h30, eu coloco lá 9h30. E ele vai se olhando aquele relógio e olhando mais ou menos o horário que ele tem. Isso ajuda o Irlen? Ajuda. Ajuda o TDAH? Muito. Ajuda o dislexo? Muito. Ajuda o outro que tem poucas dificuldades? Também. Porque ele vai olhando o tempo e vai fazendo, né? Então, pôr esse relógio é uma boa opção. Nas provas e nas atividades, é bom que elas sejam impressas, né? Ou no tamanho 13 ou 14, com um espaçamento de linhas um pouquinho maior, né? E que seja usada a Verdana, a Times New Roman ou o Arial, né? Isso é muito bom. E quando for fazer a impressão, ser de um lado só da folha, não de um lado e do outro, né? Porque o que acontece? Principalmente, às vezes, até o TDAH, ele precisa de consultar, às vezes, o texto está do outro lado. Faz isso, faz aquilo, ele já se perde no pensamento, ele está perdendo tempo, ele já tem um tempo bem diferenciado dos outros e está perdendo tempo ali em ficar, vai lá, vira. Então, ele pega o texto, está aqui, ele já vai lendo, tranquilo. Então, imprimir de um lado só é muito bacana. Todas as pessoas que têm uma certa dificuldade, isso é importante, tá? Já ajuda muito na manutenção da atenção e também na economia do tempo, né? Então, imprimir só. A pessoa que tem Irlen, o ideal é imprimir em papel reciclado, ou no papel próximo à cor do overlay que ele use, né? Mas isso não desabilita o overlay. Ele vai usar o overlay ali em cima também,
né? Eu estou só tirando aquela luminosidade, estou ajudando, e o overlay vem para completar, porque a luz também ainda está vindo, né? Então tem a luz do papel, mas tem a luz que está aqui. Então isso é muito importante. Agora, a pessoa que usa filtro, só no papel reciclado já ajuda bastante. Não precisa de ter cor no papel, cor azul, rosa. Papel reciclado já é o suficiente. Agora, assento em sala de aula. Qual que é o local adequado para essa criança sentar, esse jovem sentar? Primeiro, ele tem que saber como que é o span visual dele, porque às vezes é central, às vezes ele enxerga muito bem aqui no lado de cá, olha. Que lado que eu vou falar o meu, porque eu não sei como é que vocês estão vendo aí, que é o lado esquerdo. Aqui, o lado direito. Se eu enxergo bem do lado direito e tem uma perda visual esquerda, essa pessoa ele tem que sentar na sala de aula aqui no lado esquerdo, porque ele enxerga bem aqui, ó. Assim como se ele enxerga bem aqui, ele vai sentar aqui, porque ele enxerga aqui. Agora, se o span dele é central, ele vai sentar no centro da sala, né? Mas nenhum deles vão sentar debaixo da lâmpada, porque vai prejudicar eles. E, às vezes, os professores têm que observar, porque, às vezes, a criança, ele senta e ele tem mania de escrever, ele fica fazendo assim o tempo todo, ó. Ele vai lá, vai, ou então vai para cá. Muda essa criança de lugar. Ele não está enxergando de um dos lados. É só mudar ele. Já ajuda bastante. E aí manda, olha, ele tem alguma dificuldade visual. Conversa com os pais. Aí vai ver, às vezes é só acuidade. Mas se não for acuidade, às vezes tem healing. Então, é bom a gente ver. E eu falo que os professores são os primeiros médicos, porque eles observam tudo e as crianças só chegam lá na clínica, a professora falou que meu filho está com alguma dificuldade. Pronto, ela que vê, ela fica 4 horas com aquele menino dentro de sala. Ela tem uma intimidade, né? Ela tem um contato com aquela criança que é fenomenal. Então, assim, a gente gosta muito da fala do professor, porque o professor, ele às vezes não sabe nem o que é, mas ele manda escrito assim, ó, eu vi isso, ele faz isso, ele tem... Pronto, a gente já sabe o que tem que fazer para avaliar, e já tem as desconfianças, pronto, acabou. É aquilo ali, né? Então, é muito bacana. Então, os professores têm esse olhar, sabe? Esse olhar clínico, muito bacana. Agora, eu coloquei aqui, reforço positivo. Reforço positivo é quando você compara o aluno com ele mesmo, entendeu? Então, eu vou comparar ele, vou visualizar o progresso dele, né? O começo, o meio e o fim, naquele período, às vezes, trimestral, bimestral ou anual, eu comparo ele com ele. Eu não vou comparar ele com o meu coleguinha, não, que não é justo. Isso não é justo, não. Então, compara ele com ele. Começa a mostrar, olha como que você melhorou. Nossa, como que você está cada dia melhor. Gente, esse reforço positivo, esse incentivo, é muito bom. Isso leva a pessoa para cima, né? 1% que ele melhora, vocês não têm noção de qual foi o esforço que ele fez. Entendeu? Então, 1% é muita coisa. E como eu tenho aquele reforço, com aquele incentivo, esse 1%, ele vira 10%. E ele vai melhorando. Né? Então, isso é muito bacana também. Uma outra coisa também é o aluno que é bom na sala de aula, sentar perto de algum coleguinha, seja o que tem IRO, que tem TDAH, qualquer um, para ele dar o apoio. Porque ele pega tudo muito rápido, ele acaba rápido, ele pode ajudar o colega, ele pode orientar o colega, né? E já ajuda o professor também. Então, eles têm que sentar separados. Esses bons alunos, eles têm que sentar separados perto, né, daquele que tem uma dificuldade maior. Então, isso também ajuda, né? Trabalhos em grupo, trabalhos em dupla, porque ele não se sente sozinho e o outro apoia ele. Então, isso também é um reforço positivo, né? Conscientizar os alunos de sala de aula sobre algumas dificuldades que pode acontecer com os coleguinhas. Porque não é um só. Uma professora tem 20, 30 alunos dentro de sala. E aí é um só que tem Irlen? Não. O outro tem TDAH, o outro é ansioso. E cada um vai tendo, se você juntar tudo num pacote, quase todos os 30 alunos têm alguma coisa. Se eu consigo minimizar esses impactos, ajudando com esses reforços, com essas estratégias, nossa, tá ótimo. Vai ajudar muito, ajuda o professor demais. E eu promovo, através dessa conscientização, né, a empatia um com o outro, a amizade, né, aquela troca de experiências, e evito bullying, que também é muito bom, né.
E desencorajar aqueles comentários, né, negativos, que não é bom. Então, a gente desencoraja isso também, né? E sempre incluir com exemplos positivos, porque os exemplos positivos é que nos ajudam, né? Agora, durante a aula, evita, né, aquelas frases longas e complexas, porque isso demora o entendimento. Então, evita, seja uma coisa mais fluida, mais clara, mais objetiva, né? Permita que a pessoa possa usar, às vezes, a letra de forma, porque às vezes a letra de forma é mais fácil até para ele ler, às vezes é mais rápido para ele escrever. Então, permita que ele possa usar canetas coloridas, né? Outra coisa, evita pedir que ele leia para a turma, tá? Que agora fulaninho vai ficar em pé e vai ler. Não, gente, não faz isso não. Faz isso não, porque é horrível. A gente não lê direito, a gente tem dificuldade e me expõe diante da classe, entendeu? Porque depois vira o quê? Chacota. Todo mundo começa a rir. Viu como é que ele lê? Ele tá lendo igual criança, igual bebezinho. Porque a gente lê assim, tá? Então, aí evita esse tipo de coisa, né? E também, quando for dar os exercícios escritos, com instruções mais objetivas, né? Às vezes, põe o passo a passo, que também já ajuda. E a gente vai caminhando com isso aí, né? E o quadro? O quadro, hoje, a maioria está sendo usado branco, né? Não é mais aquele quadro negro, muito menos verde. Então, o branco já ajuda, porque a incidência de luz é bacana, né? Para o Irving, então, maravilhoso. A gente bate palma, né? Aí, já está sofrendo. Tem luz, as paredes é tudo branca, a folha é branca, aí eles fizeram um quadro branco, que é uma maravilha. Nosso Deus. Então, o que a gente vai fazer? Ajuda essa criança, pelo amor de Deus. Dá a ela as coisas que você pôs no quadro impressa. Que aí ele vai copiar daqui para cá. Olha o esforço que ele vai fazer, que vai ser bem menor, né? Ele põe o overlay em cima daquela folha que você deu e escreve no caderno. Olha que top. Maravilhoso, né? Outra coisa também, ele não vai ficar sem copiar, não, tá? Vocês vão dar para ele impresso para ele copiar. Não é mamata, não. Mas ele não vai fazer esse esforço de ir lá no quadro, procurar onde que ele estava, porque ele tem que lembrar a palavra que ele escreveu, procurar ela lá. E se no texto essa palavra aparecer 2 ou 3 vezes, ele copia de novo onde que ele estava, que ele já tinha copiado. Aí é maldade, né? Então vamos ajudar o coleguinha. Então, são coisas simples que a gente pode fazer que não vai prejudicar ninguém, né? E aí a gente opta, né, para usar o quadro, vamos supor, às vezes aquele que tem filtro, aí eu quero usar o quadro. Ou aquele que usa overlay que não quer, eu quero usar o quadro. Porque às vezes ele tem vergonha que a professora deu para ele copiar, né? Isso tudo tem que ser combinado, tá, gente? Você quer assim? Porque se ele quiser, a gente faz. Porque se ele não quiser, eu não vou fazer. Porque eu não vou expor ele, né? Se ele falar, não, eu quero copiar do quadro, com a maior dificuldade que ele tem, eu, com toda delicadeza, antes de apagar o quadro, eu começo a olhar os coleguinhas, até chegar nele. Aí vejo, ô fulaninho, você está terminando? Fulano? Quando eu chegar nele, eu observo se ele realmente está conseguindo. E tento dar uma ajuda para ele aí, antes de apagar o quadro. Porque se eu apago o quadro e ele não tiver copiado, ele vai ficar, assim, muito deprimido. Então, a gente ajuda, né? Com o tempo, ele vai pegando também a rapidez, a agilidade, né? Então, mas eu vou ajudando com essa delicadeza. Então, fazendo isso. Material de apoio, né? Eu falo assim, a gente tem que evitar grandes quantidades de leitura, aqueles textos grandes, né? Porque isso cansa. E também, assim, aquelas letrinhas pequenininhas, né? Ou então muito junto, aquelas informações muito juntas num cantinho só. Isso a gente prima por evitar, né? Mas apresentar também, né, uma impressão bem organizada, porque tudo muito desorganizado, a gente já tem a desorganização visual, aí dá aquilo tudo desorganizado também, junta, né, a fome com a vontade de comer, aí ninguém aguenta. E, não sei se vocês perceberam, mas eu vou falar aqui que os meus slides, todos os fundos são cinza clarinho ou azul claro, então eu não ponho branco. Por quê? Porque a gente tem dificuldade com o branco porque tem uma incidência de luz. Então, façam os slides com um fundo que não tenha nada com luz, muito branco. Opto pelo cinza, opto pelo azul,
né, que é muito bacana, mas vai ajudar o William? Vai. Vai ajudar os outros? Vai. E vai ajudar aquele que tem dificuldade visual também? Vai. Entendeu? Então, opte por fazer os seus slides, os seus PPTs, sempre com um fundo que não seja branco, né? Agora, a gente também tem sugestões, né, de material para apoio, né, que é uma leitura para aquele... O que acontece? A pessoa que tem e-learning, quando você dá o texto, ele lê o iniciozinho do capítulo e procura para ver se tem um resumo. Se tiver o resumo, ele vai direto no resumo. Então, já faça um resumo bacana e entregue para ele, porque vai ser bem menos, né? Então, a gente pode fazer essas opções aí, né? Também fazer o quê? Audiobooks para eles, porque eles são muito bons no auditivo, eles gostam de ouvir a explanação, eles gostam de ouvir o professor explicar a matéria, porque eles têm dificuldade na leitura. Então, ouvir é melhor. Audiobooks, vídeos que contêm aquele material, aquele tema que está sendo ensinado. Ensinem eles também a fazer o mapa mental, né? Faça com eles o mapa mental, né? Permita que ele use régua e o dedo na hora da leitura. A régua do dislexo é super bacana, qualquer pessoa pode usar, até que a gente não se perde nas linhas, né? Ela é bacana. Então, permitam isso. Façam discussões orais, porque eles são muito bons no orais, né? Então, façam discussões, porque eles participam e estão ouvindo os outros coleguinhas. Porque, imagina, a professora, ela dá uma aula, há um tema lá. O professor, ele tem uma linguagem. Mas quando eu estou lá naquele bate-papo, naquela discussão, é um falando com o outro, é a linguagem diferente do professor, aí capta aquilo que eu perdi. Por isso que a gente gosta sempre de ter monitor, porque o monitor é um aluno falando para o outro. Então, é a linguagem deles, eles se entendem. Então, é muito bacana, faz aquele complemento daquilo que ele pegou com o professor e aquilo que ele não conseguiu pegar. Então, aquilo ali, ele vai consolidando, né? Então, são manejos que a gente precisa de ter, né? Permita também, se puder, que ele grave as aulas, porque aí ele vai escutar para estudar, né? Ele pode escutar 1, 2 vezes, né? Porque quando os alunos estão lá e não têm dificuldade com a visão, eles vão anotando. Ele já não tem, ele tem que primar por um sentido que tá bom, que é a audição. Então, eles quase não escrevem. Então, gravar seria bacana, né? Agora, eles têm dificuldade de percepção. Então, a gente precisa de ter esse certo cuidado, porque eles têm essa dificuldade na profundidade. Então, o que acontece? Às vezes a gente esbarra muito, a gente tropeça muito, a gente cai, mas o nosso material é o que mais cai no chão. E às vezes o professor fica nervoso. Toda hora o lápis do fulano. É só o dele. Aí já expôs ele. Entendeu? Mas o dele cai porque eu acho que a mesa vai até aqui, não, ela vai estar lá na frente. Ou então ela acabou. É assim que acontece, sabe? Então, é isso que acontece. Então, esses materiais que são muito perdidos, né? A outra coisa que a gente pode usar como estratégia, ensiná-los a usar agenda, lembrete, isso ajuda bastante, né? E aí, eu falei da letra também, né? A letra em forma, isso vai ajudar muito, né? E eu coloquei para vocês aqui, para a gente melhorar essa leitura aí, algumas atividades que a gente pode fazer de estimulação, né? Então, aqui, essa atividade aqui é de percepção visual. Então, a gente pintar os animais que aparecem nessa cena. Então, olha para você ver que confusão ali. Então, é percepção visual. Outro é aqui, olha, pinte o contorno de cada brinquedo com uma cor diferente. É percepção visual. Esse aqui também. Pinte as peças que faltam na imagem. Essa atividade aqui também é bacana, olha. Você faz um círculo nos conjuntos de letras que são igual em cada fila. Isso você está trabalhando percepção visual. Aqui é movimentação ocular e segmentação. Esse texto está todo juntinho. Então, ele tem que ler e ver. O leão é o leão, olha, o movimento ocular e a segmentação vai ajudá-lo. Então, isso é bacana também. Junte, né, o texto. Outra estimulação visual. Então, é aqui, ó, esse texto aqui, ó, ele vai ler esse texto, tá? Então, ele leu, e o que vai acontecer? Tá vendo que tem
o travessão vai para lá, tem o espaço. Então, isso vai ser bacana porque está estimulando a visão dele também, né? Aqui é o movimento ocular. Então, o movimento ocular que nós temos, que as pessoas acham que a gente lê, porque todo mundo acha que a gente lê aqui, ó, direita, esquerda, da esquerda para direita, não é isso? Não, a gente lê da direita para a esquerda, porque o nosso olho, ele faz o movimento sacádico, ele faz uma varredura no papel assim, ó, ele faz isso e lê a palavra. Então, ele vai lá para ler a palavra. Então, da direita para a esquerda. Então, isso vai ajudar o movimento ocular. Tá vendo? Então, você vai dar uma atividade, né? Então, aqui, ó, leia somente a primeira e a última palavra de cada linha. Então, ele vai ter que fazer essa varredura. Então, vocês têm esses tipos de tarefas e atividades que já ajudam, né? Aqui é compreensão de texto e memória, então é um outro tipo de exemplo que a gente pode usar. Eu coloquei esses dois que dá para vocês colocarem, porque vocês vão completando ali, eles vão completando as palavras. A coordenação visomotora também, isso é muito bacana, sabe? Vocês podem falar com eles. Aqui eu faço várias coisas, né? Circule só o X, conte quantos zeros, né? Então, ali, e ver quanto que ele fez aquilo em segundos. Isso aqui vocês podem fazer vários tipos de atividade, né? E uma coisa, quando a gente começa a fazer isso aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as pazes com a leitura, né? Então, tem muito para se fazer com cada aluno, porque ele é único, cada um tem a sua especificidade, as suas necessidades, né? Então, a demanda, ela está aí, é um desafio que nós temos, eu não falo assim, um desafio todo dia, é um desafio que nós temos a todo momento, porque a gente melhora uma coisa, depois a gente vai melhorando outra, a gente melhora para um, vai melhorando para o outro, uma coisa que eu melhorei para esse ajudou mais 2, 3, então é um desafio que nós temos aí nessa caminhada nossa, né? Eu trouxe umas vivências que eu lembrei, né? Eu até escrevi aqui no papel, que são vivências de crianças e adolescentes que têm síndrome de Irlen. E eu acho bacana a gente falar isso, porque eu acho que vocês já ouviram isso. Na hora da leitura, eu sempre peço para ir no banheiro, porque ele sabe que ele não dá conta, entendeu? Quando eu leio, eu fico tão confusa que eu olho para outro lado ou para outro local, porque está muito confuso, né? Sempre dou uma paradinha para poder ver se melhora o que estava lendo, porque estava tão mexendo, tão bagunçado, mexendo, indo embora, eu dou uma paradinha para ver se melhora. Uma outra foi, quando eu fixo na leitura, tudo fica branco. Então, isso são algumas coisas que eles falam, e a gente dá muita importância para essa fala, né? Então, basicamente, o que eu queria falar com vocês era isso aí, e agradecer essa oportunidade, e quando precisar de qualquer coisa, estamos à disposição. Nossa, Lu, muito obrigada. Que ótimo essas informações voltadas aos nossos professores. Eu até gostaria de fazer uma questão, Lu, onde que os professores podem encontrar esses profissionais como você que avaliam, né? E uma outra questão que a gente comentou anteriormente quando a gente fez o curso, o uso do boné, que as professoras geralmente implicam com os meninos que usam boné, mas os que têm a síndrome de Irlen, às vezes, precisam. É isso mesmo. Olha, para eu fazer o rastreamento, no próprio Hospital de Olhos tem, né, o site lá, e lá você tem ali onde encontrar um screener, o mais próximo de você. Então, você entra e procura e vê o mais próximo de todos os estados. Em todos os estados tem, né? Então, aí você vai por aquele que está mais próximo, ou aquele que você conhece e tem confiança, tá bom? Agora, o uso do boné realmente é polêmico, porque se eu deixo um, eu tenho que deixar todos, né? Mas por que a criança que tem síndrome de Irlen, no caso, às vezes, os meninos, eles querem usar o boné? Porque o boné faz essa sombra aqui, ó. Então, a luz não vem aqui. Faz essa sombra, ajuda ele. Entendeu? Então, eu explico para a turma, olha, o nosso colega, ele precisa, porque ele não tem tolerância, ele não consegue, a luz atrapalha.
Então, ele precisa de usar. Então, eu estou liberando por causa disso. Né? Mas se todo mundo quiser usar, entra num consenso. Né? Olha, ele vai usar todo dia, mas vai ter 2 dias da semana para todo mundo. Entendeu? Faça algumas coisas, algumas estratégias que pode dar certo. Se puder todo dia, ótimo. Mas se não puder, se achar que é ruim, faça combinados. Sabe? Os manejos que nós temos hoje são inúmeros para a gente poder superar essas dificuldades. Obrigada, Heloísa. Heloísa Marasco, foi um prazer estar aqui com a gente. Prazer foi meu de estar aqui junto com vocês, né? Eu fiquei aqui pensando agora, foi nessa questão do ensino remoto, né? Desses meninos, então, com essa síndrome, eles provavelmente devem estar tendo uma dificuldade maior, né? Porque... Justo. O que a gente tem primado hoje, né? Como muita coisa no computador, a gente tem alguns aplicativos que você pode colocar no notebook ou no tablet, que já vem, né, assim, ele é compatível com a cor da própria overlay da pessoa. Então, tem esses aplicativos, a gente faz com que seja reduzido o tempo dele na frente do computador, porque muitas aulas são gravadas, então divide aquela aula em 3, para ele assistir em 3 tempos, né? E depois ele vai estudar também. A gente sempre pede, olha, qual que é o tempo de concentração dessa criança? Então, eu sempre falo com os pais, meça primeiro o tempo de concentração dele. Como que eu faço? Eu pego o cronômetro e ele começa a ler, né? Começa ali a ler um texto, fazer, e eu perto. Quando eu vejo que ele já começou a olhar para os lados e tudo, eu bato o dedo no cronômetro. Às vezes deu 10, 15 minutos. É o tempo que ele tem de concentração. Então, eu vou dividir o estudo dele durante o dia de 15 em 15 minutos. Então, ele estuda 15, para 10, vai beber uma água, vai comer uma fruta, vai dar uma volta, depois volta para mais 15 minutos. Vai, né, respirar. Quando, às vezes, não dá para parar, tem muita atividade, aí eu não posso fazer grandes paradas, entre 15 minutos e 15, eu falo com ele, vamos esticar? Estica, respira. Agora vamos fazer como se a gente estivesse espreguiçando. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que bacana que é. Vocês espreguiçam, faz assim, ó. Se você espreguiçar, você sente que o seu cérebro parece que oxigenou. Então, você começa de novo nos seus 15 minutos. Entende? Então, assim, vão fazendo estratégias para que eles possam aguentar esse período, né? Nesse período de pandemia, essa carga que está sendo muito grande de ficar na frente do monitor. Então, a gente vai mexer nas estratégias. Isso aqui são umas coisas que a gente está falando, mas tem N coisas, porque cada um é único. Então, aí a gente vai vendo. Mas a primeira coisa, meça o tempo de concentração dele primeiro, para você já começar a trabalhar com aquele quadro de rotina, colocando os horários que ele vai estudar. Porque aí ele sabe, nossa, eu não preciso ficar 2 horas. Ninguém aguenta, gente, ficar 2 horas na frente ali do computador, ou no caderno, ou lendo. A gente não concentra. Nem a gente aqui, adulto, consegue. Meça o tempo de concentração seus para vocês verem. Uma pessoa perfeita, nossa, top, 40 minutos. E muito, tá? Eu não consigo. Meu tempo de concentração é 20. Então, eu sei que eu consigo 20 minutos, eu estudo de 20 em 20 minutos. Aí, se eu somar no dia, às vezes eu estudei 3, 4 horas de qualidade, entendeu? Então, eu preciso colocar qualidade nisso aí. E aí, diminuindo esses textos, diminuindo essas coisas todas, já vão ajudando, né? E coisas que eles podem ver auditivo, né? Muito audiobooks que hoje tem, muito audiobook, tem muito vídeo ou podcasts que eles vão só escutar para saber sobre aquela matéria, uma gama de diversidades que vai ajudando eles nesse dia a dia. Eu quero também, né, agradecer a professora Heloísa. Já participei, né, de uma palestra e a cada vez que eu participo eu aprendo mais. Ai, que bom. Eu que agradeço também essa oportunidade. Você foi muito, assim, objetiva, né? Eu acho que deu a todos uma linguagem também muito objetiva, muito esclarecedora, porque o tema precisa e merece. Realmente, porque o que acontece? Às vezes eu falo com os professores, se você está dando uma aula e tem crianças de vários níveis, dá para o nível mais baixo.
porque aí todo mundo pega. Então, seja simples e objetivo, porque todo mundo precisa de saber com objetividade. Não precisa de ficar enchendo, qual é aquelas palavras difíceis, falando aquele monte de coisa, o marvo, parvo, isso e aquilo. Não. Fala o objetivo para todo mundo poder sair com todas as informações, de forma que ele já vai sair trabalhando. Todo mundo aqui, na hora que eu estou falando, está lembrando do João, da Maria, do Pedro. Aí eu vou fazer isso com o Pedro, eu vou fazer isso com o João, vou fazer aquilo com a Maria. Ah, tá. Mas se você fez com o João, com o Pedro, com a Maria, a Mariana, o Ricardo, o João também estão sendo beneficiados com aquilo. Então, imagina se você tem 25 alunos dentro de sala e eu consigo, com alguma dessas estratégias, alcançar 10, são 10 alunos que não vão me dar problema e que vão aprender. Aí eu vejo essa estratégia para os outros. Né? É igual, por exemplo, horário de prova. Eu sempre falo com os professores, dá a prova no primeiro horário. A criança que tem TDAH, ele já chega medicado. Então, o que acontece? Ele está com pico de concentração ali no máximo. Então, ele vai bem na prova, porque ele está concentrado. Aí eu deixo para dar depois do intervalo. O remédio já está, principalmente se for a Ritalina 10 miligramas, né? Está caindo o efeito, ele está perdendo a concentração, ele vai mal. Agora, isso vai ajudar o TDAH? Vai, mas vai ajudar os outros também, que estão todos ali, ó. Acabou de chegar na escola, tomou um cafezinho, porque já, né, agitou o cérebro. Como que ele vai bem na prova? Ele vai lembrar, então vai ser bacana. Então, assim, a gente vai mudando esses manejos para ajudar nisso aí. Excelente, Heloísa. Muito obrigada mesmo. De nada, eu que agradeço, mais uma vez. Obrigada. Em Foi nome muito bom. da plataforma, Diálogos em Educação Especial, como eu falei, foi uma honra. Você trouxe para a gente tanta informação, né? E formação também, né? É um tema que ainda é pouco difundido no Brasil, não é? Como a gente falou, mas que é preciso que, também como você disse, né? O professor que é esse primeiro a reconhecer, né? A perceber o aluno com dificuldades. Então, é importante, né, que o professor tenha esse conhecimento. Você trouxe aqui uma série de informações, de ferramentas que a gente pode estar usando, e, claro, a sensibilidade do profissional de educação, né? Então, obrigada mais uma vez. Uma boa tarde. Então, eu que agradeço, boa tarde a todos, e muito obrigada. E precisando, a gente está aí, tá? Ah, ótimo. Muito obrigada.